Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui. Hoje o tema é Gênesis 19. Uma passagem, assim, bem forte. Com certeza, Ló, Sodoma, Gomorra, muita coisa acontecendo ali. Exato, a gente vai mergulhar nessa história usando comentários, estudos teológicos que analisamos para tentar entender melhor, sabe? Desde a confirmação do pecado da cidade, o resgate de Ló. Até aquele final complicado dele, né? Sempre fazendo aquele contraste com Abraão. Isso. Vamos ver como as fontes olham para a chegada dos anjos, a hospitalidade do Ló, a reação violenta da cidade, A fuga dele, que foi meio hesitante, a intervenção de Deus e, claro, as lições sobre justiça, misericórdia e o peso das nossas escolhas. bom, tudo começa com os anjos chegando em Sodoma, já era fim de tarde, Ló estava sentado lá na porta da cidade. Alguns comentaristas sugerem que isso talvez indique algum status, né? Pode ser. E ele logo oferece hospitalidade, insiste para que fiquem na casa dele. Lembra um pouco Abraão, sim. Só que a semelhança para por aí, né? Porque a hospitalidade é interrompida de um jeito terrível. Pois é. Uma multidão cerca a casa. O texto é bem específico. Homens da cidade toda, jovens, velhos. E a exigência é pavorosa. Entregar os visitantes para abuso sexual, o tal verbo conhecer. As fontes são bem claras, né? Interpretam isso como uma intenção de estupro coletivo homossexual, uma violência extrema. Exatamente. E aí Ló fica numa sinuca de bico terrível. Nossa, sim, para proteger os hóspedes, ele faz uma oferta assim impensável. Oferece as próprias filhas virgens. É chocante. Os comentaristas veem isso como, bom, ou desespero total, ou talvez uma distorção moral já internalizada ali do ambiente, ou mesmo um reflexo daquele código de honra antigo sobre proteger hóspedes a qualquer custo. É complexo. Mas a multidão nem quer saber. Recusam, ficam furiosos. Acusam Ló de querer bancar o juiz ali. E ameaçam fazer coisa pior com ele do que fariam com os visitantes. A situação está no limite. É quando os anjos agem, né? Puxam Ló para dentro. Isso, e ferem os homens lá fora com cegueira. E o impressionante é que mesmo os cegos, eles ficam tentando achar a porta. Isso, para quem interpreta, sela o destino de Sodoma. Confirma a maldade extrema. É interessante que Ló, mesmo vivendo ali, é chamado de justo depois, né? Mas o texto também diz que a alma dele se atormentava com o que via. Exato. Ele não era como os outros, mas estava imerso naquela cultura. Bom, com a maldade confirmada, os anjos dão um aviso final. Foge. A cidade vai ser destruída. Só que o aviso não pega muito bem, né? Primeiro com os futuros genros dele. Pois é, acharam que era piada. Levaram na brincadeira. E o próprio Ló? Ele hesita. O texto diz, demorava-se. Por quê? Apego, medo. As fontes sugerem muito isso. Apego à vida que ele tinha ali, bens, talvez a posição social, apesar de tudo. Ele demora tanto que os anjos têm que, literalmente, pegar ele, a esposa e as filhas pela mão e arrastar para fora. Que imagem forte. É a misericórdia divina agindo apesar da pessoa, né? Totalmente. É um resgate forçado quase. E a ordem é clara. Corre para o monte, não para no caminho e, o mais importante, não olha para trás. Mas Ló ainda tenta negociar. Sim, ele tem medo de ir para os montes, pede para ir para uma cidadezinha ali perto, Bela, que depois vira Zoar, e Deus, numa paciência que os comentaristas destacam muito, Impressionante mesmo. Deus concede. Adia a destruição até ele chegar lá. Fica muito claro que a salvação do Ló está ligada à misericórdia de Deus e, claro, à aliança com Abraão. E assim que Ló entra em Zoar, acontece. O céu desaba. Fogo e enxofre sobre Sodoma, Gomorra, toda a planície. Uma destruição total. E no meio da fuga, a mulher de Ló. Ela olha para trás, desobedece. E vira uma estátua de sal, uma imagem icônica. Muito. E a interpretação comum não é só curiosidade. É vista como incredulidade, desobediência mesmo, e um coração ainda preso àquele mundo que estava sendo julgado. Não é à toa que Jesus usa ela como exemplo depois, né? Um aviso. Lá de longe, Abraão vê a fumaça subindo. Aquela fumaça densa, como de fornalha. Era a confirmação do juízo. E o texto faz questão de mencionar. Exato. Que Deus lembrou-se de Abraão ao salvar Ló.
A intercessão dele lá atrás teve um peso. Mas a história do Ló não acaba bem, né? Mesmo salvo. Não mesmo. O final é bem sombrio. Ele fica com medo de ficar em Zor, vai morar numa caverna com as filhas e lá acontece o incesto. Uma situação terrível. As filhas embebedam o pai em 2 noites. A motivação ali, segundo as fontes, seria uma mistura de desespero por descendência, achavam que o mundo tinha acabado ou que estavam isoladas, e talvez uma moralidade distorcida, uma herança da vida em Sodoma. E dessa relação nascem Moabe e Ben-Ami, que dão origem a povos que seriam frequentemente inimigos de Israel. Uma consequência trágica ligada às escolhas e ao ambiente de Ló. Exato. O fim da história dele é melancólico. Contrasta demais com a trajetória de Abraão, que é de fé, promessa, aliança. Então, resumindo essa análise toda de Gênesis 19, o que a gente pode destacar? Fica clara a gravidade do pecado humano, a justiça de Deus que não ignora o mal. Mas também, e talvez até mais forte na história de Ló, a misericórdia inexplicável de Deus, a paciência dele. E como a aliança com Abraão protegeu Ló. E o perigo de se apegar demais às coisas do mundo, né? Mesmo um homem justo pode ser afetado e as consequências das escolhas do ambiente podem ser duradouras e dolorosas. Sem dúvida. Sodoma vira um exemplo clássico do juízo divino. Mas a história também é sobre livramento, mesmo que de alguém relutante e falho. Para aquele público original de Moisés, era um alerta. Cuidado para não se misturar com os costumes errados das nações ao redor. E a história de Ló, esse justo resgatado pela graça, mas com um final tão comprometedor? Continua falando muito hoje, né? Com certeza. É um espelho complexo da nossa própria condição. Fica essa reflexão final, talvez. Como o ambiente pode nos moldar mesmo quando buscamos o certo. E essa tensão constante entre a justiça de Deus e a sua misericórdia tão grande. Onde uma termina e a outra começa na nossa vida. Algo para a gente pensar.